Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais um bate-papo sobre controle de tráfego aéreo e navegação aérea. O meu nome é Ivanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada, 2 volumes com tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre a área de responsabilidade de uma torre de controle. Ela se limita a uma ATZ, onde exista esse espaço aéreo definido? Qual é, afinal, a área de jurisdição de uma torre de controle? Quer saber de tudo? Fica com a gente até o final desse vídeo. Então vamos bater um papo sobre a área de responsabilidade da torre de controle, interpretando o que a nossa norma traz acerca deste assunto. Vamos falar na área de responsabilidade da torre sobre alguns conceitos importantes, vamos esclarecer o que parece ser óbvio, mas algumas vezes só parece. Vamos ver o que a ICA 137 fala no capítulo que versa sobre o serviço de controle de aeródromo e trazer algumas situações práticas de que recursos o controlador pode lançar mão sem fugir do que é previsto na norma. Dos conceitos importantes, a gente começa trazendo o questionamento. A torre pode controlar uma aeronave fora da ATZ, onde existir ATZ? Para isso, a gente precisa recorrer à definição do que é ATZ. Zona de tráfego de aeródromo, por definição, é um espaço aéreo de dimensões definidas, estabelecido em torno de um aeródromo para proteção do tráfego do aeródromo. Observe que na definição não há referência sobre área de jurisdição de uma torre de controle ou espaço aéreo onde o serviço de controle de aeródromo será prestado. O propósito é a proteção do tráfego do aeródromo. Então, a gente não pode afirmar, baseado nesta definição, que é onde a torre vai prestar o serviço dentro da ATZ. Outro conceito importante é o conceito de tráfego de aeródromo. Por definição, é todo o tráfego na área de manobras de um aeródromo e todas as aeronaves em voos na vizinhança do mesmo. E aí, a gente já tem familiarização com o que é a área de manobras, mas a gente precisa deixar bem claro o que é vizinhança de um aeródromo. E a ICA 137 traz esta informação. Uma aeronave será considerada nas vizinhanças de um aeródromo quando estiver no circuito de tráfego do aeródromo, ou entrando, ou saindo do mesmo. Para não deixar dúvida, a gente desenha. Então, tráfego de aeródromo é todo o tráfego na área de manobras. A área de manobras a gente entende como taxiways e pista de pouso, e vizinhanças do aeródromo, que por definição é uma aeronave que esteja no circuito de tráfego, dele saindo ou nele ingressando. Aqui a gente tem a representação da definição do que é tráfego de aeródromo. Então daqui a pouco a gente vai precisar retomar esse slide para fazer um link desta imagem, deste conceito de tráfego de aeródromo, com o que está escrito na ICA 137 sobre qual é o papel de uma torre de controle. E no capítulo 6 está escrito que as torres transmitirão informações e ou autorizações às aeronaves sob seu controle para conseguirem um movimento de tráfego aéreo seguro, ordenado e rápido no aeródromo e em suas vizinhanças, com o objetivo de evitar abalroamento entre as aeronaves que voam dentro da área designada de responsabilidade da torre de controle, incluindo aquelas voando nos circuitos de tráfego do aeródromo. Eu destaquei aqui a área designada de responsabilidade porque eu não encontrei definição, tanto na ICA 137 e em outras publicações em que procurei, para esta expressão. Área designada de responsabilidade da torre. Aeronaves operando na área de manobras, aeronaves pousando e decolando, e os veículos operando na área de manobras, e entre as aeronaves operando na área de manobras e os obstáculos existentes nessa área. Então aqui eu entendo que
O propósito do serviço de torre de controle é gerenciar o tráfego em voo e no solo, inclua aqui o tráfego de veículos, com o propósito de garantir um tráfego ordenado, seguro e rápido no aeródromo e em suas vizinhanças. E trazendo isso para uma linguagem um pouco mais visual, a gente tem aqui veículos, obstáculos no solo. A gente precisa, enquanto torre de controle, evitar que as aeronaves se choquem com veículos ou obstáculos no solo, que elas possam pousar e decolar com segurança e evoluir no circuito de tráfego e nas vizinhanças do aeródromo. Isso está escrito lá no item 6.2.1 da ICA 137. E aqui a gente começa a trazer os pontos onde gera alguma polêmica para alguns controladores de tráfego aéreo. Então a gente já tem clareza de que a torre de controle vai atuar com informações e autorizações para garantir um movimento seguro, ordenado e rápido nesta área que é representada nesse slide, qual seja a área de manobras, o circuito de aeródromo e as vizinhanças do aeródromo. Muito bem. Então vamos trazer aqui uma seguinte situação hipotética. A gente tem exatamente esta configuração. A gente tem uma aeronave no circuito de tráfego de aeródromo, aqui na perna do vento. A gente tem uma aeronave abandonando o circuito, outra ingressando nele, e, de repente, o APP coordena a transferência de uma aeronave, cujo propósito é ingressar no circuito de tráfego. Neste exato momento, com esta configuração, a gente percebe que esta aeronave não pode ser autorizada a ingressar no circuito de tráfego de aeródromo, porque a gente não vai conseguir a segurança que a gente deseja. Então, se a configuração no tráfego do aeródromo não permite que esta aeronave seja autorizada a ingressar no circuito de tráfego de aeródromo, o controlador de tráfego aéreo ele tem alguns recursos de que ele pode lançar mão. E eu garanto para você que 100% dos controladores de torre de controle, nesta circunstância, emitiriam a seguinte instrução para esta aeronave. Mantenha o setor sudeste do aeródromo, mantenha a vertical da lagoa e aguarde autorização para ingresso no circuito de tráfego de aeródromo. E isso, para praticamente a totalidade dos controladores de tráfego aéreo de torre de controle, parece o óbvio. Mas a gente tem, nesta instrução que esta aeronave recebeu, implicitamente, uma instrução que está em desacordo com o que a gente acabou de aprender sobre a área em que vai ser prestado o serviço de controle de aeródromo. E qualquer controlador de torre de controle que emita esta instrução para esta aeronave estará fazendo isso para garantir a segurança das operações no aeródromo. Mas vamos tentar enquadrar esta aeronave nas circunstâncias em que se encontra aqui com o conceito que a gente acabou de aprender sobre tráfego de aeródromo. A gente disse que é todo o tráfego na área de manobras de um aeródromo e todas as aeronaves em voo nas vizinhanças do mesmo, e a gente tirou aqui a dúvida do que é vizinhança. Vizinhança é a aeronave entrando no circuito ou dele saindo. E aí a gente volta para cá. Esta aeronave está na área de manobras? Não. Ela está no circuito? Não. Ela está ingressando no circuito? Não. E também não está abandonando o circuito. Mas eu duvido que algum controlador de torre de controle consiga alegar que ele não tem responsabilidade por esta aeronave neste momento, ou que ele não possa emitir essa instrução de manter com referências visuais um determinado setor ou um ponto de referência, até que seja seguro para esta aeronave ingressar no circuito de aeródromo. 100%. Eu garanto para vocês que 100% dos controladores entendem que isso aqui é um recurso de que ele pode lançar mão. Porque a norma não diz que o controlador de tráfego aéreo é obrigado a instruir todas as aeronaves que lhe chamem a ingressar no circuito de tráfego de aeródromo. Isso reduziria a segurança das operações. Então, do ponto de vista de segurança operacional, não teria propósito esta aeronave estar em contato com o controle de aproximação em virtude da proximidade que se encontra do tráfego de aeródromo, cuja responsabilidade é da torre de controle.
O que a gente está tentando trazer com este exemplo prático, gente? Que, diferentemente do que acontece no ACC e no APP, onde o volume de espaço aéreo de responsabilidade daqueles órgãos é muito facilmente identificado, a área de atuação de uma torre de controle, ela não tem essa definição de limites geográficos ou de porção de espaço aéreo, porque quando ela diz, por exemplo, que ela tem responsabilidade por uma aeronave que esteja ingressando no circuito de tráfego de aeródromo, ela não diz até que distância esta aeronave deve estar para ser considerada ingressando no circuito de tráfego de aeródromo. Se esta aeronave estiver a 3 milhas, voando com a intenção de ingressar na perna contra o vento, ela está sim ingressando no circuito de tráfego de aeródromo e, portanto, pode ser considerada a 3 milhas na vizinhança do aeródromo. Se estiver a 4 milhas, não muda nada. Se o APP transferiu esta aeronave, por exemplo, quando esta aeronave estiver a 5 minutos do aeródromo, para que o controlador da torre de controle possa planejar o ingresso dela com segurança no circuito de tráfego de aeródromo, não há nenhuma impropriedade do ponto de vista da norma. A gente entende o propósito de um controlador de tráfego aéreo muito claramente como aquele que vai assegurar o movimento na área de manobra e o circuito de tráfego de aeródromo e as aeronaves na vizinhança do aeródromo, mas eu não consigo deixar de entender que esta aeronave, nesta circunstância, possa ser classificada como estando nas vizinhanças do aeródromo. Embora, neste exato momento, ela não esteja ingressando no circuito de tráfego de aeródromo, nem dele saindo. E eu acho natural e conveniente do ponto de vista da segurança operacional que esta aeronave esteja com a torre de controle e não com o controle de aproximação. Feitas essas considerações, vamos passar para algumas situações práticas de torre de controle. A gente vai repetir um cenário muito parecido com o anterior. A gente tem uma torre de controle que no momento tem 3 aeronaves sob seu controle em voo. Uma ingressando na perna contra o vento, outra voando no circuito de aeródromo na perna do vento e uma abandonando o circuito de aeródromo. E de repente, o APP coordena que uma aeronave que se aproxima do aeródromo, mas sem intenção de pousar nele, pretende fazer um voo pairado numa posição muito similar àquela da análise anterior que nós fizemos. Neste momento, o propósito desta aeronave não é ingressar no circuito e pousar no aeródromo. É fazer um pairado aqui, por exemplo, em se tratando de um helicóptero, é fazer um voo nesta região e depois abandonar esta região e retornar para sua origem. Pergunta-se, existe alguma impropriedade da torre de controle controlar esta aeronave aqui, considerando a proximidade dela com o circuito de tráfego de aeródromo, com as aeronaves evoluindo neste aeródromo? Existiria algum impedimento do ponto de vista normativo para esta aeronave estar sendo controlada pela torre? Eu duvido que alguém defenda que seja mais interessante do ponto de vista de segurança operacional que esta aeronave fique sob controle do APP. A posição dela interfere no movimento das aeronaves em voo neste aeródromo e é por isso que a gente defende que sim, esta aeronave deve estar sob controle da torre. E será que o conceito de vizinhança não fica um pouco deturpado quando eu penso que esta aeronave, por exemplo, estando a 5 milhas com o propósito de ingressar no circuito de tráfego de aeródromo, ela está na vizinhança do aeródromo do ponto de vista da norma. E esta outra, que não tem intenção de ingressar no circuito, mas que se encontra a menos de meia milha dele, ela não pode ser considerada na vizinhança? Talvez a gente careça de adequação da definição de vizinhança, porque eu duvido que alguém defenda que esta aeronave, estando sob controle do APP, estaria numa condição de segurança melhor do que estando sob responsabilidade da torre de controle. O APP não tem condição, por exemplo,
de informar acerca de tráfego essencial local para esta aeronave, porque ele não tem o controle visual das aeronaves que operam no circuito de aeródromo. Quem tem este controle é a torre. Então, mais uma razão para que esta aeronave esteja, sim, sob seu controle. E vamos a uma outra situação prática. Aqui a gente tem o aeródromo de Confins, o Aeroporto Internacional de Confins, e o aeródromo de Lagoa Santa. Veja a proximidade entre estes dois aeródromos, e aqui a gente tem, representado pelo pontilhado azul, a ATZ de cada um desses aeródromos. E agora a situação hipotética é a seguinte: a gente tem uma aeronave que pretende se aproximar pelo setor nordeste do aeródromo de Confins para pouso na pista 1 no meio. Pergunta-se: esta aeronave está na área de jurisdição da torre de controle de Confins? Se a gente entende que a ATZ é a área de jurisdição da torre, a gente diria que não. Mas a gente viu que, por definição, não é este o propósito da ATZ. O propósito da ATZ é proteger o tráfego do aeródromo, mas não restringe a área de atuação de uma torre de controle. E aí a gente poderia ter a seguinte alegação: não, ela não pode aproximar pelo setor nordeste porque o circuito de tráfego de aeródromo só está desenhado pelo setor oeste do aeródromo. E aqui não existe uma perna do vento e nem perna base para ele poder ingressar na reta final. E aí a gente recorre a um item da ICA 137 que diz que, dependendo das circunstâncias e das condições de tráfego, uma aeronave pode ser autorizada a entrar em qualquer posição no circuito de tráfego. Embora a gente não tenha perna do vento e perna base aqui, não há impedimento desta aeronave aproximar pelo setor nordeste e ingressar neste segmento do circuito de tráfego, que é a reta final, de acordo com o item 6.11.6.1 da ICA 137. Então não há nenhuma impropriedade do controlador emitir a seguinte instrução para esta aeronave: aproxime pelo setor nordeste e reporte ingressando na reta final. Ou, com curvas pela esquerda, reporte ingressando na reta final. A gente lembra que o tráfego aéreo precisa ser seguro, ordenado e rápido, e eu não consigo ver rapidez, agilidade, se eu precisar instruir esta aeronave a efetuar o cruzamento do aeródromo, ingressar na perna do vento e realizar esse circuito com base pela direita. A gente tem a previsão normativa para que ele possa ingressar na reta final e a gente trouxe esse item aqui para garantir esta possibilidade. Então, seja uma aeronave com intenção de pouso no aeródromo, seja uma aeronave que deseja realizar um voo nas proximidades deste aeródromo, é muito mais interessante do ponto de vista da segurança operacional que ele esteja, sim, sob controle da torre de controle e não sob controle do controle de aproximação, que não tem o contato visual com as aeronaves que estão operando neste circuito de tráfego e neste aeródromo. E assim a gente conclui o nosso entendimento do que é a área de responsabilidade de uma torre, não se restringindo a uma zona de tráfego de aeródromo onde ela existir. Prazer tê-los a bordo, até uma próxima oportunidade.